Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando então o seu AB1, hein? Dessa terça-feira, um dia muito importante, é começo de semana, ainda é começo de mês e a gente tem muita informação para você a partir de agora. Vamos juntos então. Inclusive, a gente vai trazer informações atualizadas, pessoal, a respeito de mais um ataque de tubarão. Pois é, a gente vem acompanhando esse cenário todo, né? Mais um incidente grave foi registrado aqui em Pernambuco. Uma jovem de 19 anos foi atacada ontem à tarde na praia de Boa Viagem, no Recife. Ela perdeu uma das pernas nesse incidente, infelizmente, e esse caso aconteceu um dia depois de um menino de 11 anos também ter sido atacado, só que na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco. Aline Melo e Gessé Ascioli estão com a gente. A Aline vai falar sobre as regras de pensão para dependentes e filhos de mulheres que foram vítimas de feminicídio. Essas regras fazem parte de uma nova determinação do INSS. Um bom dia para você, Aline. Oi, Almir, muito bom dia para você. Exatamente, essas regras foram divulgadas pelo INSS na última sexta-feira. É uma pensão especial que é assegurada não apenas aos filhos das vítimas de feminicídio, mas também dependentes, como enteados, por exemplo. Daqui a pouquinho vamos conversar com um advogado especialista que vai explicar melhor como é que funciona essa pensão e também como solicitar, Almir. Muito bem, Aline. Gessé também está com a gente ao vivo e vai fazer a cobrança do Minha Comunidade, porque a gente continua de olho na situação do camelódromo aqui de Caruaru. Não é isso, Gessé? Bom dia para você. É isso, Almir. Bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. A gente já acompanha, inclusive, aqui faz tempo nessa questão do camelódromo, a cobrança dos comerciantes, de quem comercializa nessa região da cidade, por conta da estrutura que é colocada aqui para eles. Daqui a pouco a gente chega trazendo as informações e quais são essas cobranças. Muito bem, esses são alguns dos assuntos do AB1 de hoje, hein? E olha, tem chegado à nossa redação muitas reclamações sobre falta de água aqui em Caruaru. Então a nossa equipe deu uma circulada pela cidade com base nessas reclamações por conta dos problemas provocados pela falta de abastecimento. Tem muita gente preocupada e com toda razão. A gente vai ver tudo isso nessa edição do AB1. Fábio Gomes também está com a gente. Vai trazer informações sobre o feriado de Corpus Christi aqui em Caruaru. Tem alterações sempre e o G1 acompanha tudo, né, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de terça-feira. E é isso mesmo, a gente segue acompanhando o feriado que vai ser celebrado na próxima quinta-feira, né? O feriado de Corpus Christi, que passou a ser feriado municipal aqui em Caruaru desde dezembro de 2024. Essa data ela vai provocar algumas alterações no comércio, nos centros de compras e também em outras repartições públicas, além de ter também uma programação bem variada durante o dia, né, para a comunidade católica. Daqui a pouco eu volto falando mais detalhes sobre esse assunto e também sobre outras reportagens que são destaque aqui no G1, Almir. É isso, estamos juntos, né, Fábio? Até daqui a pouquinho. E hoje, na segunda reportagem especial sobre a importância da produção de milho nessa época do ano, nós vamos mostrar os sabores à base de milho, que dão um toque todo especial às festas juninas. É aqui, ó, no seu AB1, que está começando agora. 11 horas mais 51 minutos. Vamos juntos, ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região, e pelo Globoplay também. Tem o QR Code aí do lado que leva você para o nosso app para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente sempre começa dando uma olhada para ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste. Essas imagens são ao vivo e o dia deve seguir exatamente assim de acordo com a previsão, ó, com muitas nuvens. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado com chuvas rápidas e isoladas. Agora, a temperatura está marcando aí 27 graus e a mínima não deve passar dos 18. E é isso, pessoal. Mais um incidente grave com tubarão foi registrado no litoral pernambucano. Ontem à tarde, uma jovem de 19 anos foi atacada na praia de Boa Viagem, no Recife. Ela perdeu uma das pernas. Isso aconteceu um dia depois daquele caso que a gente mostrou aqui no AB1 do menino de 11 anos que foi atacado na praia de Piedade, em Jaboatão. Essas imagens mostram o socorro à jovem Marcela Vitória, de 19 anos. Ela foi retirada do mar já sem a perna direita.
Eu estava vindo pela beira da praia, né, e de repente eu só vi os gritos dela mesmo, que ela ainda teve fôlego de gritar, né, o pessoal pegaram ela automaticamente, trazeram para o calçadão, né, mas aí a perna dela já estava amputada já. O médico que estava na praia prestou os primeiros socorros. Inicialmente eu usei a mão inteira, né, para pressionar com bastante força a artéria femoral, porque foi muito próximo da cintura dela. Pedi para minha mãe aproximar, tirar o cordão do short dela mesma. Removeu o cadarço, o cordão do short, e eu amarrei esse cordão para tentar segurar. Nós fomos redirecionados ao Hospital Alfa. Lá ela foi atendida, submetida aos primeiros socorros, e a gente na ambulância pegou do Hospital Alfa e deixou no Hospital da Restauração, dentro do bloco cirúrgico. A paciente estava em processo de estabilização, mas havia perdido muito sangue. Era uma paciente potencialmente grave, mas já recebeu sangue para repor e aí foi para o bloco cirúrgico para os primeiros cuidados. A jovem está internada no Hospital da Restauração, referência nesse tipo de atendimento. Estou aqui sem saber o que é que aconteceu sobre isso, né? Estou sem imaginar, entendeu? Onde ela estava só e tinha algumas pessoas ao redor, entendeu? A única pessoa que foi atacada foi ela. Ela já chegou com amputação completa no nível da coxa. Ela vai para a UTI, segue grave, em acompanhamento com a nossa equipe. É o segundo ataque de tubarão em pouco mais de 24 horas na região metropolitana do Recife. Nos 2 pontos, há placas de alerta para risco de tubarão, mas não há proibição para banho de mar. Desde o início do monitoramento, em 1992, o estado registrou 84 ataques desse tipo. Segundo o Comitê Estadual de Combate a Incidentes com Tubarão, a maré alta, a água turva e até as fases da lua podem influenciar no comportamento dos animais. Os membros do CEMIT tiveram acesso à imagem da lesão e constatamos que não. Se trata da espécie de tubarão-tigre, né, pela característica da mordida e até mesmo da amputação imediata do membro, né, condiz com o comportamento e a dentição dessa espécie. A gente realmente está bem assustado, porque um pouco mais de 24 horas e o que a gente está agora como prioridade, vamos fazer uma reunião extraordinária para avaliar, inclusive a gente está num momento muito delicado de maré de lua cheia, né, com fortes ventos, ondas, água turva. Então, trabalhamos o dia todo alertando a população com relação a essas condições e nessas condições, né, teve essa entrada ao mar, teve esse risco e o incidente. Então, os membros agora vão se reunir para intensificar as ações e tentar entender o que é que está acontecendo, né? 2 espécies distintas em áreas tão próximas. Vocês divulgaram recentemente que esse monitoramento vai ser retomado. Esse edital foi lançado no início do ano, né, e o resultado final foi agora, no dia 14 de maio. Né, a Universidade Federal Rural de Pernambuco foi contemplada com o edital, que tem um financiamento de 1.052.000 e vai começar as atividades a partir de agora deste mês de junho. É um monitoramento dos animais, né? Os animais eles vão ser capturados, né, especialmente dessas 2 espécies, tubarão-tigre, tubarão-cabeça chata, vão ser microchipados, devolvidos ao mar e dentro da água vão ser colocadas redes acústicas, né, que são dispositivos que vão captar a presença desses animais com esse chip. Então a gente vai ter uma noção do deslocamento deles, da área onde eles frequentam mais e aí a gente pode tentar entender quais são as áreas de maior e menor risco aqui na região metropolitana. Pessoal, de um lado, como a gente viu, existe essa necessidade do cuidado da população em relação às placas indicativas, né? As áreas também em que são proibidos os banhos, enfim, naquela região ali entre Boa Viagem e Jaboatão. Tem gente do interior que vai para esses locais, todo mundo precisa ter muito cuidado, né? Por outro lado, tem as autoridades que vão cuidar do ponto de vista da administração do que é possível em relação ao fenômeno da natureza, que é a presença dos animais e essas variações climáticas também. E a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no seu AB1. Agora vamos para a redação, porque Fábio Gomes está chegando com os assuntos do nosso portal nessa terça-feira. E nessa semana tem feriado, ou seja, será que tem alteração no funcionamento do comércio ou não? Conte para a gente, Fábio. Desde já uma boa tarde para você.
Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1, e é isso mesmo, né? Na próxima quinta-feira, dia 4, é celebrado o dia de Corpus Christi, né? Essa data ela passou a ser feriado municipal aqui em Caruaru, desde que foi estabelecida uma lei em 2024, em dezembro de 2024, né? Que acabou trocando o feriado do dia de São Pedro com o dia de Corpus Christi. E aí essa data é um feriado municipal aqui na cidade de Caruaru. Essa data ela vai provocar, sim, alterações em comércios, vai provocar alterações em centros de compras e também em outras repartições públicas aqui de Caruaru. A gente tem também a programação completa dessa data. Ela é uma data, né, que é muito aguardada pela comunidade católica. A programação ela se estende o dia todo e também durante a noite, e a gente separou inclusive aqui nessa nossa reportagem para todo mundo se programar da melhor forma possível, tudo que abre e tudo que vai fechar e como serão os horários de funcionamento das repartições, né, dos locais aqui de Caruaru. Com relação ao comércio de rua, o Sindiloja aqui de Caruaru explicou que o comércio de rua ele será fechado, porém as lojas que fizeram a solicitação para poder funcionar nesse feriado, elas poderão funcionar, elas estão autorizadas. Com relação aos centros de compras, o Caruaru Shopping ele vai funcionar normalmente, as lojas e quiosques irão abrir às 10 da manhã e encerrar as atividades às 10 horas da noite, o supermercado vai funcionar das 8 da manhã às 10 da noite, a praça de alimentação das 11 da manhã às 10 da noite e os cinemas vão funcionar de acordo com o horário de cada uma das sessões. Com relação ao Shopping Difusora, o centro de compras do bairro Maurício de Nassau, ele vai ter o horário reduzido, as lojas, os quiosques e a praça de alimentação e lazer vão funcionar das 11 da manhã às 8 horas da noite e os cinemas também vão funcionar de acordo com o horário das sessões. Os bancos, de acordo com a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, as agências não abrem para o atendimento presencial ao público e os Correios, em razão do ponto facultativo nacional, também não vai ter atendimento presencial nas agências aqui de Caruaru. Com relação à Feira da Moda de Caruaru, a Prefeitura divulgou que o funcionamento vai ser normal nessa quinta e também nessa sexta-feira. Mais detalhes sobre esse assunto podem ser conferidos na nossa reportagem completa aqui no G1, Almir. Tá certo, Fábio. Tô vendo que no G1 também tem informações a respeito do IFPE, o Instituto Federal de Pernambuco. Tem seleção para vagas gratuitas, não é isso? Exatamente, Almir. Tem seleções importantes acontecendo por IFPE, né? O Instituto Federal de Pernambuco ele abriu mais de 1.800 vagas em todo o estado de Pernambuco, né? Tem oportunidades tanto na região metropolitana como também no Agreste e também no sertão pernambucano. Essas vagas elas são gratuitas, é para o ingresso no segundo semestre de 2026 e tem oportunidades em cursos técnicos e também de graduação. Essas inscrições elas são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 15 de junho, exclusivamente pela internet, né? Pelo site oficial do Instituto, e esse processo seletivo ele vai ser realizado de formas diferentes de acordo com a modalidade que o candidato escolher. No caso do curso técnico integrado ao ensino médio, a classificação será feita por análise do desempenho, né, escolar em língua portuguesa e matemática durante o ensino fundamental. Nos cursos técnicos subsequentes, essa seleção vai acontecer por meio da análise do histórico curricular do ensino médio ou das notas do Exame Nacional do Enem, das edições 2017 a 2025, e para os cursos de graduação, a classificação vai ser será realizada exclusivamente com base na nota do Enem, obtida entre 2017 e 2025. Aqui no interior de Pernambuco, são 337 vagas disponíveis nas unidades de Belo Jardim, Caruaru, Garanhuns, Pesqueira e também Palmares, na zona da Mata Sul. Essas oportunidades são para cursos técnicos em agropecuária, agroindústria, engenharia de software, e técnicos subsequentes de edificações, mecatrônica e vários outros. Esse edital completo pode ser conferido aqui na nossa reportagem e também essas vagas também com outras informações, Almir. Muito bem, Fábio Gomes. E no G1 também tem campanha para ampliar o acesso às antenas digitais para melhorar a qualidade da telinha, né? Exatamente, Almir. A Copa do Mundo está chegando, né? A TV Globo lançou essa campanha Fique Antenado, que é para aquele pessoal que vai acompanhar a emoção da Copa do Mundo 2026, não perder nenhum lance e acompanhar tudo em praticamente tempo real, sem aquele delay, né? Com a chegada da Copa, que é um dos maiores momentos de conexão coletiva, né, do país, milhões de pessoas se reúnem para estar acompanhando todos os lances, e aí a TV Globo lançou essa campanha Fique Antenado para orientar o público sobre as vantagens da antena digital e também ampliar o acesso ao sinal da TV aberta no Brasil. Essa iniciativa ela destaca alguns benefícios como a transmissão gratuita e menor atraso em relação ao streaming, como por exemplo também o sinal da antena digital ele funciona independente da internet, e aí o público consegue acompanhar os jogos, os programas e também outros eventos ao vivo praticamente em tempo real, reduzindo a chance de descobrir um gol ou um lance importante antes da imagem aparecer na TV. Acessando o G1, você de casa pode conferir essa reportagem completa e explicativa falando sobre a diferença dos tipos de
antena, como fazer a conexão da antena com a TV e também outras orientações para que os telespectadores acompanhem tudo da Copa do Mundo e também da programação aqui da Globo, da TV Asa Branca, em tempo real, sem aquele delay, né, sem aquele atraso na imagem. Para conferir essas informações é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e conferir essa reportagem disponível aqui no nosso portal, Ami. É isso, é só acessar o G1 Caruaru e região, tá tudo lá. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje, bom trabalho e até amanhã. Valeu, amigo, bom trabalho para você também, boa tarde para você e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo, até amanhã. Valeu, muito obrigado, Fábio. Agora é 12h, 2 minutos, pessoal. Chegou a hora da cobrança aqui no AB1, hein? Porque tá na hora do Minha Comunidade. Hoje a gente vai voltar a cobrar melhorias para o Camelódromo aqui de Caruaru, que fica bem no centro da cidade. Gessé Ascioli está ao vivo, vai trazer essas informações, vai cobrar essa demanda. Não é isso, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Uma ótima terça-feira para todo mundo. A gente volta aqui no setor dos Guararapes, na área central e comercial de Caruaru, onde fica localizado o Camelódromo, que está aqui bem atrás. E a gente já fez várias cobranças ao longo, né, desses últimos anos, desde que o Camelódromo foi construído aqui para abrigar esses comerciantes. E aí sempre tem um problema com a cobertura, com as instalações, com a estrutura de segurança para esses comerciantes. E aí a gente acompanhou, né, através de uma reportagem, como é que está a demanda deles, o que é que eles cobram, como é que está a situação, né, para que as pessoas possam entender um pouquinho do que acontece aqui para os comerciantes dessa área. Vamos conferir. Estamos no Camelódromo, na Rua dos Guararapes, centro de Caruaru. A estrutura nasceu há anos para abrigar comerciantes que vendem de um tudo, desde comida a eletrônicos. Mas por aqui, do piso à energia, os trabalhadores dizem que fizeram de tudo. Que a gente está aqui fazendo benfeitoria com as nossas próprias mãos, fazendo o que a gente acha de melhor. Aqui a população sempre recorre por energia. A gente está vendo muito gambiarra, muito canto pegando fogo por conta de gambiarra. E é uma coisa aqui que eles não vêm olhar essa gambiarra que tem aqui no Camelódromo. O AB1 acompanha as cobranças nas melhorias da estrutura há anos. Alan trabalha há quase 10 anos vendendo produtos importados. Mas, segundo o comerciante, ele tem que conviver com vários problemas, como a falta de energia elétrica. Aqui a situação está precária, que a gente mal trabalha, eu tenho que comprar uma bateria para trabalhar, porque senão quando for 4 horas eu tenho que estar fechando meu estabelecimento. E aqui desde o começo a gente corre atrás de energia, mas ninguém autoriza, mesmo a gente pagando com o nosso dinheiro, tudo, eles não autorizam a ligação, certo? E tudo fica abandonado, a gente está abandonado, né? Eles só vêm para cobrar. Para cobrar a gente paga, vem uma varal, a gente tem que pagar, tudo eles só vêm para cobrar, fazer nada aqui eles vêm. O tempo passou e os problemas só cresciam. Nesta outra reportagem, em 2024, as imagens de drone mostram que não haviam lona para cobrir o espaço. A sorte era o telhado que cada comerciante tinha feito. O Minha Comunidade passou a cobrar no calendário a falta de uma cobertura para o espaço. Na época, sol e chuva impactavam os negócios. Aqui, ó, chovendo, molhando a mercadoria, o povo botando pano em cima da mercadoria, botando plástico. E hoje não, isso a gente já está até cansado, né, de estar aqui nas entrevistas aqui, né, querendo que alguém faça alguma coisa, né. A verdade é essa, porque aqui, para falar a verdade, nós temos que trabalhar aqui dentro do lixo. E aqui a lona, isso aqui já é o que a gente fala aqui há mais de ano, né, pedindo aqui, implorando para ele botar uma lona aqui para nós, que quando chove aqui, o sofrimento da gente aqui é quando chove, né. É quando a gente perde mercadoria. Quando é sol aqui, o sol fica aqui queimando tudo, o produto tá bom, né? Mas quem é que quer uma embalagem toda danificada, né? Queimada pelo sol. Aí a gente fica aqui à mercê de todos esses prejuízos, né? Esta é a segunda cobrança do Minha Comunidade. Hoje encontramos um espaço melhorado. Depois dessas cobranças feitas aqui no AB1, a prefeitura cobriu o Camelódromo com esta lona branca. Não chegou como a gente queria. Chegou uma lona curta, que ainda a gente teve que reclamar. Aí eles vieram, fizeram uma emenda
que ainda tem local aqui que quando chove, molha. Não foi aquela lona que realmente era para ser. Não está satisfeito, então? Infelizmente não, né? Mas a gente precisa da coberta, colocaram, mas não era aquela que a gente realmente queria. Eu acho que eles erraram na medida e não colocaram ela completa, falta mais um pedaço, mas logo eles vão colocar, eu acho. Quando chove já é mais tranquilo, o pessoal já pode ficar mais à vontade, entendeu? Para poder comer o lanche tranquilo, sossegado. Tem alguma parte daqui que quando chove molha o pessoal, cai água aqui? Molha, só aqui na frente, mas eu não sei como é que funciona aqui, porque o tempo que eu tô aqui, eu cheguei aqui e já estava sem lona. E aqui na frente, eu não sei como é que funciona, tá molhando aqui na frente. Mas logo, logo a gente vai arrumar, vai acabar dando andamento, é isso aí. Para quem vem comprar produtos, lanchar tá bem melhor também. Melhorou demais, viu? Ficou muito bom agora. Nós que vem comer aqui, sentir mais à vontade, né? Ficou bom demais. Sem sol, sem chuva, ficou bom demais. Pois é, essas são várias cobranças, né? A gente observa que foi feito o trabalho de colocação da lona, inclusive eu vou pedir para o Adelson aproximar mais a imagem de lá, porque a gente está vendo aí a lona que foi colocada, né? Uma lona branca. Pela estrutura, a ferragem que compreende a cobertura do espaço, ela é uma ferragem que há um desenho que ela não comporta todos os setores aqui, né? Por exemplo, quem fica nas bordas sofre mais porque a calha da água é exatamente na borda, então isso acaba prejudicando quem fica nesse setor. É um espaço curto para cobertura em alguns espaços, tem também a parte de dentro, né? Porque são como se fossem conchas, automaticamente isso favorece a água acumular em algumas calhas e pelo que a gente observa, a olho nu aqui, né? Inclusive detalhes que a gente observa assim só de passar à vista. As calhas da água também compreendem alguns fios, né? O que eles chamam de gambiarras que foram feitas. As instalações elétricas não estão corretas como deveriam, embutidas, né? Já que estamos falando de um local que recebe água e que ao mesmo tempo tem essas instalações elétricas descobertas. Isso é um risco para quem está circulando, para quem comercializa, então automaticamente é algo muito perigoso. A gente reforça que o pedido aqui, né, visto que a lona está nova, mas o pedido de fato é um pedido para a questão da segurança, é para que haja um melhor equipamento para a cobertura em relação às chuvas, mas também em relação à estrutura, né, física mesmo, né, a estrutura da ferragem, a estrutura da instalação, tudo isso compreende aí a necessidade de ter essa estrutura adequada. Até porque eles pagam os seus impostos, para comercializar aqui não é gratuito, eles pagam as taxas, né? Tem aquela taxa que é cobrada pela própria prefeitura para a utilização do espaço. Então, a gente está falando de um comerciante que está pagando pelos seus direitos, de um cidadão que vai até esse espaço para comprar, para fazer as compras, para lanchar, enfim, passar um tempo ali, acaba também, né, tendo que se deparar com uma situação dessa. É um espaço público, mas deve ser bem estruturado para garantir a segurança de todo mundo, tanto de quem comercializa quanto das pessoas que, né, vêm até esse espaço. Eu vou pedir para o Adelson Siqueira fechar mais a imagem aqui em relação ao nosso calendário. Já marquei aqui no mês de agosto, a gente tem aqui o mês de agosto, dia 25, né, no nosso calendário, a gente vai voltar, porque nós fizemos as cobranças, até o momento não recebemos nenhuma nota da prefeitura, nenhuma resposta, então a gente vai seguir cobrando e vamos reforçar aqui o calendário, no dia, né, no mês de setembro a gente volta então para conferir mais uma vez essa questão, né, desse camelódromo que a gente cobra há tanto tempo, como a gente viu na reportagem. Vamos novamente, né, situar essa questão, voltar aqui para cobrar nos próximos meses e seguir cobrando, seguir acompanhando, porque é um direito das pessoas que trabalham e que comercializam. Almir. Gessé Acioli, muito obrigado por essas informações em mais uma cobrança aqui do Minha Comunidade. É claro que a gente vai seguir acompanhando a situação até que tudo fique devidamente resolvido, né? Que todo mundo se sinta bem. Muito obrigado, viu, Gessé? A gente viu, a situação continua precisando de mudanças, né? E como a gente sabe, esse problema de falta de estrutura no camelódromo não é novo. E quando acontece o prejuízo, ele é duplo também, porque de um lado tem o comerciante, o vendedor, que fica no risco de perder produtos por conta da chuva ou do excesso de sol, por exemplo, que pode colocar a perder a mercadoria. Do outro lado tem o comprador, que muitas vezes pode achar arriscado circular por ali. Daí a necessidade desses reparos, dessa manutenção completa
para que todo mundo fique bem, quem vai vender e quem vai comprar. A gente percebeu algumas pessoas mais satisfeitas ou aliviadas com a situação, mas a gente percebeu que ainda não está no nível que esse espaço merece, não é? Em relação a essa parte da coberta, por exemplo, a gente está vendo nas imagens, é preciso que esse serviço fique completo para atender a essa estrutura inteira. Então a gente vai reforçar, ó, no dia 25 de agosto, a gente vai retomar esse assunto aqui no Minha Comunidade, dia 25 de agosto, hein? Bom, a gente vai seguindo porque, como você sabe, a gente sempre recebe denúncias de falta de água também aqui na cidade. Pensando nisso, a nossa equipe deu um giro em alguns bairros aqui de Caruaru que estão com problemas no abastecimento. Vamos acompanhar? Ver caminhão-pipa está cada vez mais comum no bairro Demóstenes Veras, em Caruaru. De acordo com os moradores, a comunidade não recebe água há mais de 2 meses. A Rua Nova Vitória de Santo Antão é uma das mais afetadas pela falta do abastecimento. Basicamente vai fazer uns 2 meses e 15 dias sem água. Que a gente Quase 3 meses? Quase 3 meses sem água. E como é que vocês estão fazendo nesse tempo todo, vivendo sem água nas torneiras? Aqui a gente conseguiu um caminhão-pipa, né? A vizinha conseguiu e a gente dividiu. Aí, o mês passado também consegui um caminhão-pipa, dividi com o pessoal. Mas fora isso, quem não tem, a última vez a gente teve que comprar o caminhão-pipa. Os moradores contam que quando tentam fazer a reclamação no aplicativo, este aviso aparece. O calendário não está sendo cumprido. Cristina diz que a falta de água mudou tudo em casa. Cuidar do lar está bem mais difícil. A senhora, como dona de casa, está sofrendo sem água? Sem água. Chega nas outras ruas e nessa rua não chega. E a senhora, como é que sente na pele isso todos os dias? Comprar, né? Se puder, tem que comprar. No bairro Santa Rosa, também em Caruaru, os moradores dizem que essa falta de água já dura 2 meses. Hoje está fazendo 65 dias que a gente está sem água aqui no bairro, né? E a gente toda vez que vai pedir caminhão-pipa é um sofrimento, porque tem que estar indo lá na Compesa. Quando vai, tem que esperar 3 a 4 dias para o caminhão chegar. Eles também só mandam um caminhão se a gente tiver um reservatório de água que comporte o caminhão. E às vezes a gente não tem esse reservatório. A gente pede e sai distribuindo aqui para o pessoal da rua. A gente quer água, né? Eu quero que a Compesa dê uma resposta plausível. Porque a gente faz a nossa obrigação, que é pagar a conta. Eu tenho uma mãe idosa de 90 anos que precisa tomar banho todos os dias, tem roupa para lavar. E cadê a água? É 65 dias sem resposta. Rosivane explica que para manter a casa limpa, cozinhar e tomar banho, teve que gastar mais de R$200 comprando água nos últimos dias. Ela diz que várias ligações foram realizadas, mas a Compesa não dá um jeito no problema. É um absurdo. Você tem idoso e eles não estão nem aí. E a conta está chegando? Tá, como chega, né? Quero ver se eles deixam de mandar. Manda não, eles deixam não de mandar. Infelizmente, vou lhe dizer uma coisa. Pergunte se na casa dele está faltando. É um bando de mentirosos que diz que chega e não chega. Agora na casa dele está cheio. Olha, pessoal, a gente viu os problemas, né? A gente sabe o problema que é a falta de água na torneira. A gente entrou em contato com a Compesa. Em relação ao Demóstenes Veras, eles disseram que o abastecimento do loteamento está ocorrendo de forma regular e que os moradores que falaram sobre a falta de água precisam registrar a situação nos canais oficiais da companhia, o site compesa.com.br, pelo aplicativo ou pelo 0800 081 0195 e tem o WhatsApp também, 994885227. Sobre a situação do bairro Santa Rosa, a Compesa ainda não enviou uma resposta. O espaço está aberto aqui no AB1. Os moradores precisam desse retorno para saber o que é que vai ser feito para resolver esse problema também. Não dá, a gente se vira com outras coisas, mas com a falta d'água não dá, não tem solução. A gente precisa de água na torneira e as pessoas pagam essa conta todo mês também. Tem que receber esse produto, é claro. Bom, agora a gente segue para Garanhuns, porque começou lá, na Cidade das Flores, a festa de Santo Antônio, hein? Com tradição e fé. Então, o Leonardo Costa está chegando com essas informações para a gente. Boa tarde para você, Léo. Olá, boa tarde. Já são 240 edições e já estamos no segundo dia da trezena de Santo Antônio aqui em Garanhuns. Eu vou conversar com o padre Josenildo Bezerra,
que é pároco aqui dessa catedral. Conta pra gente, essa programação já começou e já tem reunido muita gente aqui em Garanhuns, né? Isso, uma festa grande, como você bem lembra, já está na sua edição de 240 anos, caminhando aí já 250 quase, né, anos. E uma festa que começou ontem, graças a Deus, muita gente, a abertura com a paróquia de São Pedro Apóstolo, e continua a festa. Todos os dias, após a missa, nós temos aqui ao lado a grande quermesse de Santo Antônio, com as comidas típicas, com o mucunzá, com o cachorro-quente, com o chocolate quente, com o pastel, o bolo, muito mais. Para você também, depois que alimentar a alma, o espírito, depois também alimentar o estômago, né? Nesse modo está também contribuindo, ajudando com a nossa Igreja Catedral, que continua com a sua reforma. O que é que representa a trezena de Santo Antônio aqui para a cidade de Garanhuns e Redondeza, né? Garanhuns nasceu, nós podemos dizer, debaixo da proteção de Santo Antônio, que é o patrono da Igreja Catedral, mas também da cidade de Garanhuns. Então, é um santo muito querido no mundo inteiro e por nós, de modo especial, por ser o nosso padroeiro. É um exemplo de fé, de amor a Jesus Cristo, um homem que foi apaixonado pelo Evangelho, discípulo de São Francisco, que deu sua vida dedicando-se aos pobres, ao serviço da evangelização. Padre, qual a importância da participação do público, né? Muito importante, porque ele é padroeiro não só de Garanhuns, mas também de todos aqueles que recorrem à sua proteção. Então nós convidamos você de Garanhuns, mas também regiões vizinhas, outras cidades que vindo por cá esses dias, venha prestigiar Santo Antônio, celebrar o nosso padroeiro. Reforça aí o tema deste ano e o convite. Quem ama não conhece nada que seja difícil. É uma das frases de Santo Antônio. Então nós temos muito que celebrar esse ano. O dom da vida, pela graça de Deus e a intercessão de Santo Antônio, estamos aqui para contar essa história e celebrar mais uma trezena. Então venha para que aos pés de Santo Antônio nós possamos colocar as nossas intenções e que ele possa levar até Jesus as intenções do nosso coração, a nossa ação de graças a Deus por tantas bênçãos que ao longo desses séculos ele tem derramado em nossas vidas. Padre, muito obrigado pelas informações. Todos os dias, sempre começando a partir das 6h30 da noite. E a programação completa você encontra no Instagram da Catedral aqui de Garanhuns. Volto com você no estúdio. Tá certo, Leonardo Costa, muito obrigado pelas informações, hein? Agora a gente vai para o intervalo, pessoal, e daqui a pouquinho, a gente vai trazer informações sobre um feminicídio que aconteceu em Belo Jardim. A vítima tinha 40 anos de idade, é muita violência e é muita violência contra a mulher, hein? E ainda a gente vai falar também sobre a expectativa dos setores de roupas e calçados para esse período de São João e de Copa do Mundo. Os detalhes daqui a pouco no seu AB1, meio-dia, 20 minutos agora. Então o seu AB1 está de volta, meio-dia, 23 minutos, e a gente aproveita para dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui na capital do Agreste. Imagens aí, do centro da cidade. A gente está vendo a Visconde de Inhaúma. Essa é uma das ruas, uma das artérias mais longas aqui da cidade. Ela começa aí no centro e cruza quase que toda a extensão ali do bairro Maurício de Nassau. A gente vê esses veículos que estão descendo aí no lado esquerdo do seu vídeo, né? Indo para a rua Armando da Fonte, e tem os veículos que sobem aí também na Visconde de Inhaúma. É um dos acessos, por exemplo, ali ao Campo do Central. É uma das referências que a gente tem quando a gente circula aí pelo centro da cidade, nessa integração com o bairro Maurício de Nassau. Movimentação até tranquila nesse momento, nesse trecho da cidade, nessas imagens ao vivo. E olha essa notícia, pessoal. O corpo de uma mulher foi encontrado ontem em Belo Jardim, aqui no Agreste. A vítima, segundo a Polícia Civil, se chamava Carla e tinha 40 anos. Ela teria sido morta a golpes de faca. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro dela. Carla teria sido agredida após uma discussão com o companheiro.
Segundo a Polícia Civil, ainda, o irmão dela tentou defendê-la e ficou gravemente ferido. Ele foi levado para um hospital da região. O suspeito, um homem de 57 anos, foi preso pelo crime de feminicídio consumado. Hoje, ele deve passar por uma audiência de custódia. O corpo dela foi encaminhado ao IML de Caruaru. E na última sexta-feira, pessoal, o INSS publicou as regras de pensão para dependentes e filhos de mulheres que foram vítimas de feminicídio. O benefício de um salário mínimo é destinado a menores de 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Então, a Aline Mello vai falar sobre as regras para a solicitação desse benefício, desse direito. Boa tarde para você, Aline. Oi, Almi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente está aqui em frente ao INSS para conversar com o advogado especialista Jaderson Santos, que está aqui conosco. Muito boa tarde, Jaderson. Reforça aqui para a gente quais são os critérios para ter acesso a essa pensão especial. Boa tarde, Almi, a todos que estão nos vendo. Bem, a pensão especial ela foi instituída agora pela portaria 1961 do INSS. Ela traz uma pensão especial para os dependentes de mulheres que sofreram feminicídio, tá? Então, se a criança ou adolescente, a mãe dele foi vítima de feminicídio, ele pode ter direito a essa pensão especial, desde que atenda aos critérios que essa portaria trouxe, como, por exemplo, ser menor de 18 anos, a família que ele se encontra ter uma baixa renda, ou seja, um quarto salário mínimo por pessoa, ter inscrição no CRAS atualizada, que no máximo 2 anos, e fazer esse requerimento também trazendo como prova o inquérito policial, a sentença, o processo que mostre que foi feminicídio, que a mulher que sofreu o feminicídio era mãe dessa criança, ou seus dependentes também, não só filhos, mas também enteados, menores tutelados, todos eles têm direito a um salário mínimo por mês por essa pensão especial. E qual que é o procedimento para dar entrada nesse benefício? O que procurar? Quem deve fazer esse procedimento? Assim como todos os benefícios do INSS, esse benefício pode ser solicitado também através dos canais remotos do INSS, como o número 135 da Previdência Social e também o sistema Meu INSS. Abre o requerimento, junta a documentação e espera uma análise do INSS. Caso não seja aprovado por algum motivo, por alguma pendência, pode ser procurado o judiciário. E aí procura o advogado que seja de sua confiança e especialista no caso. Como é que funciona o controle de quem vai receber essa pensão? Seria o responsável legal pela criança? Exato. Quem vai ser o responsável por administrar esse valor é o responsável legal da criança. Um detalhe, não pode ser, por exemplo, a pessoa que está sendo acusada de cometer o feminicídio. Isso é muito importante entender. Então, por exemplo, uma mulher morre, falece, é assassinada, feminicídio. A criança é retirada do pai, por exemplo, que efetuou esse homicídio, que cometeu esse homicídio. Então, a pessoa que estará cuidando dessa criança, tio, familiar, família provisória ou algum abrigo que ele se encontre, esses serão os responsáveis por solicitar e administrar o benefício para crianças menores de 16 anos. Uma criança entre 18 e 16 anos, ele pode solicitar sozinho, sem nenhum responsável, esse benefício, segundo a portaria que foi editada essa semana. Maravilha, Jaderson Santos, advogado previdenciário, conversou com a gente. Essas são informações importantes, Almi? Porque a gente sabe que é um direito fundamental às crianças que acabam sendo impactadas também pela morte dessas mulheres. Volto com você. Muito importante sempre a gente falar sobre esses direitos, sobre esses benefícios, o reconhecimento mínimo que o Estado como um todo, o país precisa ter em torno dessas pessoas, que ficam em situações muito difíceis após crimes desse tipo. Muito obrigado pelas informações, Aline. A gente agradece ao advogado que vai continuar conosco. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar ao vivo. E olha, e por falar em regras, você sabia que uma norma para garantir a homens e mulheres salários iguais, caso ocupem a mesma função, foi validada pelo STF? E caso a empresa não cumpra essa lei, o que é que deve ser feito, hein? São informações importantes para a gente saber agora. Joel Almeida vai trazer as orientações aqui no AB1. Boa tarde para você, Joel.
Olha, mesmo essas mulheres desempenhando a mesma função que os homens, às vezes muitas mulheres continuam ganhando menos, mas agora é lei. A gente vai conversar agora com a advogada, a Daniele Medeiros, que está aqui conosco. Daniele, uma mudança muito importante na legislação, né? O que é que muda a partir de agora com isso? Essa lei já estava em vigor desde o ano 2023, a 14.661, mas teria sido questionado no Supremo Tribunal Federal em relação à sua constitucionalidade. Então, o Supremo, esta semana, afirmou que essa legislação ela é válida e é constitucional. E o que é que muda a partir de agora? A empresa ela vai ter que ser obrigada realmente a pagar o mesmo salário, tem que informar isso ao Ministério do Trabalho e ao STF, como é que vai funcionar? Se a gente observar o texto da lei, as empresas sim, agora têm uma obrigatoriedade, empresas privadas com mais de 100 ou com mais de 100 empregados têm que divulgar semestralmente relatórios de transparência salarial e critérios remuneratórios. Claro que vai anonimizar as pessoas que estão ali, mas vai ter que dizer quanto é que se está pagando, vai ter que ter, inclusive, plano para mitigar essa diferença salarial. Para essa mulher que descobriu que está ganhando menos que um colega de trabalho do sexo oposto, ela pode entrar na justiça, ela pode pedir indenização? Pode sim. Primeiro ponto é ver essa diferença salarial. Então vai ter direito à diferença salarial, à soma dessa diferença e inclusive pode entrar e pleitear uma ação indenizatória devido a essa diferença salarial. E se depois que ela for no RH pedir essa indenização, pedir aí para que seja consertado, mesmo com a legislação, se ela for ali pressionada pelos gestores, começar a ser perseguida, ela pode pedir uma demissão indireta? Veja só, neste caso é lei, é obrigatório. Então não tem mais, a empresa não pode dizer, eu não vou, porque deve fazer. E outra coisa é que isso será fiscalizado. Então o Ministério do Trabalho, através dos seus sistemas digitais, vai ter esse controle, porque vai saber. Então é claro que a pessoa tem que pleitear os seus direitos através da ação judicial. Muito obrigado pelas informações. É isso então, agora se torna uma obrigação de todas as empresas de norte a sul do país garantir aí a igualdade salarial das mulheres. Eu volto com você. Informações importantes, hein, Joel? Muito obrigado. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para dar uma olhadinha também, para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Olha aí, imagens ao vivo na sua tela aqui no AB1. Por lá o dia deve ser de sol com muitas nuvens e à noite o tempo deve ficar um pouquinho mais aberto. A temperatura está marcando 25 graus nesse momento em Garanhuns e a mínima deve ficar em torno dos 17 por lá hoje. E esse mês de junho está movimentando muita gente que curte o São João e também as emoções da Copa do Mundo, que está bem pertinho de começar. Lá em Garanhuns, os setores de calçados e roupas estão com boas expectativas para esse período. Veja na reportagem. A bancária Emanuele aproveitou uma trégua no trabalho para correr ao centro de Garanhuns. O objetivo era bem claro: encontrar o calçado ideal para curtir as festas de São João e, claro, os Jogos da Copa. Já estou preparando aqui minha bota já para o São João. Qual foi a sua escolha este ano? Eu gostei dessa daqui, preta, que tem um saltinho e um bico fino, que é linda e combina com tudo. O modelo que conquistou Emanuele é o recordista de vendas e a grande estrela das vitrines. A bota feminina estilo country. O setor de calçados se antecipou para dar conta da alta procura. A expectativa é bem positiva para o mês de junho, afinal nós temos 3 eventos muito importantes, datas comemorativas especiais. O primeiro que é o São João, que é um evento regional aqui para o nordestino, que vem com muita energia, muita alegria. Segundo, o Dia dos Namorados, que é uma data comemorativa nacional. E terceiro, a Copa do Mundo, que é mundial. Todo brasileiro aí está com expectativa altíssima para esse evento. Na carona dos calçados, o setor de vestuário também está aquecido. Tem opções para eles e para elas. Nos cabides masculinos, a procura por camisas mais encorpadas e casacos disparou mais cedo este ano. Aqui na nossa loja nós temos uma grande variedade de xadrez
como camisas do Brasil. E com esse clima gostoso de Garanhuns, o pessoal procura bastante peças de inverno. Nós estamos com uma expectativa muito boa, né? Porque tem muitas campanhas durante esse mês e estamos com a expectativa de 10% a 20% a mais. E conta aí pra gente por que a Copa do Mundo é tão esperada e vai ser uma cereja aí pro comércio. Ela é muito esperada porque nós brasileiros gostamos muito de comemorar e é um fator a mais para fazer várias confraternizações e torcer pelo Brasil. E para quem quer ir além da tradicional camisa xadrez, a grande aposta deste ano é o Brasil Core. Essa tendência global que exalta as cores e a alegria do país virou o visual oficial por aqui. Perfeito para emendar a torcida direto no arrastapé. Para as mulheres, a tendência que domina os estoques tem uma paleta de cores bem específica. Tons que combinam perfeitamente com o famoso frio de Garanhuns. Pode ser o marrom mesmo ou a cor preta mesmo. E esse São João vai ter look para cada dia? Como é que você está pensando para curtir? Vai sim. Tô dando uma procurada para ver que algum look vai ficar bom. Mas já tem esses looks na mente, né? Agora é só encontrar no comércio. Já sim. Já tô dando uma olhada e vamos curtir. Para você o São João já começou? Já sim, com certeza. Com a união das duas maiores paixões do mês, os lojistas de roupas e calçados estimam que o faturamento deste ano seja até 20% maior do que no mesmo período do ano passado. O mês de São João, ele mexe com a cultura da cidade e das cidades vizinhas e com isso trazendo bastante movimento para o comércio e a economia, né, enriquecendo a economia aí, aquecendo. Muito bem, agora meio-dia 36 minutos. Vamos falar sobre pensão alimentícia? A garantia do sustento dos filhos e dos dependentes é um direito assegurado por lei. Mas o caminho para solicitar a pensão alimentícia ainda gera muitas perguntas. Então, a Aline Mello está voltando ao vivo para falar sobre esse assunto agora. Aline. Isso mesmo, Almi. Estamos aqui novamente com o nosso advogado. Ele vai explicar todos esses detalhes para a gente. Jaderson, é necessário uma via legal para solicitar a pensão alimentícia ou é possível fazer essa solicitação de forma informal, através de uma conversa, por exemplo? Boa tarde mais uma vez. Falando de pensão alimentícia, a gente, como advogado, né, nós sempre indicamos uma conversa, um diálogo entre os pais. Porém, na maioria das vezes o que se vê são pessoas que não querem assumir suas responsabilidades. Então, respondendo à sua pergunta, pode ser feito um acordo mútuo sem necessidade do judiciário. Porém, para ter mais segurança, principalmente da criança que necessita do alimento, o ideal é buscar, mesmo que seja amigável, uma composição judicial, uma homologação judicial, justamente para que a criança tenha os seus direitos resguardados e não fique sem receber sua pensão alimentícia. Então, pode sim ser feito amigavelmente, mas o aconselhamento é que seja feito amigavelmente, mesmo que amigável perante a autoridade judiciária. Então, nesses casos, qual que é o procedimento? Quem procurar primeiro? Então, geralmente se fala em pensão alimentícia quando o pai, né, judicial, quando o pai ou a mãe, que também pode ser a mãe que deva o alimento, ele não cumpre com sua responsabilidade. Então, o ideal é buscar um advogado especialista na situação, defensoria pública também, faculdades que têm os seus núcleos de práticas jurídicas. Então, procurar esse advogado informar a situação e ir até o judiciário, né, requerer aquela pessoa que deve os alimentos para que o juiz determine o percentual de acordo com o que ele observar do caso. Então, se a criança necessita de mais e o pai pode dar mais, então a pensão vai ser maior e vice-versa. Então, o ideal é buscar o judiciário para ter o direito garantido. Quais são os pontos levados em consideração para definir esse valor? Então, hoje a lei ela fala de um trinômio: necessidade de quem recebe o alimento, possibilidade de quem está pagando e proporcionalidade. Então, ao analisar o caso, o juiz de direito, né, da vara de família ou vara única, dependendo da cidade, ele vai analisar o que a criança precisa para ter um mínimo existencial, educação, lazer, saúde, o que o pai pode pagar de acordo com a renda que esse pai tiver, e ele vai arbitrar essa pensão alimentícia
proporcionalmente, para que nem a criança fique com menos do que necessita e nem o pai seja condenado a pagar algo que não possa pagar. Ok, muito obrigada mais uma vez por suas informações. Mais um direito fundamental a tantas crianças e adolescentes, né, Almir? Isso, mais um direito indispensável, não é, Aline? Fundamental mesmo. Muito obrigado pelas informações. A gente reitera aqui o agradecimento também ao advogado que conversou conosco aqui ao vivo nesse AB1. Valeu, Aline. Bom, o intervalo está chegando, daqui a pouquinho tem o AB Esporte e o Maguari venceu, hein? Venceu a equipe do Souza da Paraíba pela Série D do Campeonato Brasileiro. E ainda, tem os gols do GE para a gente curtir os nossos talentos amadores, né? Tudo no AB Esporte. A gente volta já, 12h, 39 minutos agora. Estamos de volta para você e tá na hora do AB Esporte. Por quê? Porque o Maguari entrou em campo ontem pela Série D do Campeonato Brasileiro, uma partida que também interessava muito ao torcedor do Central. E Matheus Antunes está ao vivo com a gente para contar tudo. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Almir. Uma excelente tarde para todo mundo ligadinho no AB1. Pois é, o Azulão de Bonito conquistou uma importante vitória ontem na Arena de Pernambuco. Ele venceu o Souza por 2-0. Vamos conferir os gols agora da partida. O primeiro gol veio através de um pênalti aos 39 minutos do primeiro tempo. Após toque na mão do defensor do Souza, Júlio César foi para a cobrança e esbanjou categoria para abrir o marcador. Comemoração do Júlio César. E na segunda etapa, o Maguari passou a aproveitar mais os contra-ataques. Sofreu um pouquinho no início ali do segundo tempo com o Souza, mas depois conseguiu ampliar a vantagem. Chico finalizou, o goleiro espalmou e depois no rebote Renato Henrique estava lá para balançar as redes. Com um gol na reta final do segundo tempo, o placar não foi mais alterado. Fim de jogo, Maguari 2, Souza 0. Por um lado, o Maguari sorri, alivia um pouquinho a situação dele na tabela. Por um lado, Almir, gera uma preocupação do torcedor centralino. Viu? Esse resultado aí foi bom demais para o Azulão, claro, né? E com a finalização dessa rodada, como é que ficou a classificação da chave que tem os times da nossa região, hein, Matheus? Enquanto a gente vê os gols aí do Maguari. Beleza, Almir. Essa vitória foi fundamental, como a gente estava falando, para o Clube de Bonito, que agora está com 1,5 pé na segunda fase. Simbora conferir aqui no telão. A gente mostrou ontem como é que estava a situação antes desse jogo. Agora, ABC e América não alteram, porque tem uma pontuação muito acima dos demais. ABC lidera com 20 pontos e América na segunda posição com 18. Vão para a última rodada disputando essa primeira colocação, os times potiguares. Maguari chegou a 13 pontos na terceira colocação e tem 3 gols de saldo. Isso vai ser muito importante também para definir quem vai avançar para a próxima fase na última rodada. O Souza tem o mesmo número de vitórias que o Maguari, com 3 vitórias, mas perde no saldo de gols. O Souza agora está com menos 4 de saldo. E o Central em quinto com apenas 2 vitórias. Então, na última rodada, Almir, o Central vai precisar vencer o Laguna, torcer por um tropeço do Souza. O Souza não pode ganhar na última rodada do América. O América, inclusive, pode ter desfalques na última rodada, mas jogar lá no Marizão, um time que, independente se for com ou sem reservas, o América vai querer disputar também essa primeira colocação. Vendo todo esse cenário, eu acho que a gente pode dizer que a última rodada vai pegar fogo, meu amigo Almir. Meu amigo Matheus, vai sim. Fogo na fogueira de São João, hein? Então fazer o seguinte, enquanto a gente guarda essas emoções aí para essa rodada, vamos falar sobre as outras emoções que são assim, aquele encontro que a gente tem com cada um dos nossos craques, né não? Exatamente, Almir. Terça-feira é dia de quê? Gols do GE. E a gente preparou mais uma edição muito bacana para a turma. Tá no ar o Gol do GE. Fala, garotinho! Tá começando mais uma edição do Gol do GE. O quadro maravilhoso, descontraído, amável de toda semana que trazemos os gols mais bonitos dos atletas de Caruaru e região. Diretor, solta aquela pedrada que hoje estou inspirado. Vinheta no ar para começar o Gol do GE. Primeiro gol, vamos cair na estrada e para lá em Arco Verde. E lá, nosso querido Miguel vai ensinar a ser o
oportunista. Jogada começa no contra-ataque, defesa tira mal, bola bate e rebate, um Deus nos acuda na área, até que a bola sobra pra ele, Miguelito. A bola sempre procura o craque, né? Que penteia a pelota e dá um toquezinho tirando do goleiro. Muito bem, meu artilheiro. Marcação chegou, trabalhou, que qualidade é essa? É gol! Maria Fabiana da Silva. Que absurdo! Ela é lá de Catende, simplesmente deu aulas, viu? Que carinho com a bola. Ela puxa em velocidade, pisa, dá um toquezinho com o molho, recebe a bola de volta, domina no peito e chuta. A goleira também aceitou, mas Maria... Que qualidade, viu? Joga muito! Racha da segunda, que eu espero realmente que seja na segunda. E lá, o Everton vai cobrar uma falta que eu nem vi onde a bola entrou. Que pipoco, um trilambaço. O goleiro só ficou olhando e nem se jogasse a luva pegava. Valeu, Everton, e um salve para o racha da segunda. Ficaremos até o final aqui em Caruaru. E aqui separamos os homens dos meninos. O Enzo Brito aprontou. E minha nossa da quadra descoberta, viu? Que lençol foi esse, garotinho? Enzo, meu filho. A vida do homem, viu? E depois finaliza fazendo o gol. Deixa eu rever esse chapéu aí. Nossa. Por fim, é a vez do Max Viana. O Max vai driblar e ninguém vai tirar a bola dele. Ele recebe na ponta, dá um tapinha vencendo primeiro, passa no meio de mais dois, driblou pai, mãe, eu. Como ninguém tira a bola desse homem, meu Deus do céu. E ainda fez o gol. Tem gente que tem um dom, né, Max? Eu também seria assim, meu amigo. Só não sou porque eu sou destro e parece que tenho as duas pernas canhotas. Meu amigo, que golaço! E com essa pintura, encerramos mais uma edição do Gol do GE. Semana que vem tem mais. Fui! Legal demais, hein? Muito legal, um momento sempre divertido esse aí dos gols e momentos em que a gente até consegue perceber o potencial aí dos nossos craques, né? Independentemente da idade deles, não é isso, Matheus? Exatamente, amigo. Tem muito gol bacana, muita gente enviando os vídeos, a gente quer receber mais, pode estar encaminhando, porque a gente justamente quer mostrar esses gols para vocês. Aí, pessoal, tem outra coisa que tá rolando, viu? A TV Asa Branca tá querendo contar com vocês na expectativa da Copa do Mundo. Inclusive, o Brasil chegou hoje lá nos Estados Unidos, em Nova Jersey, um avião da seleção embarcou ontem e já chegaram em solos americanos, onde vão fazer a preparação para a estreia no dia 13 contra o Marrocos. Como é que tá a tua rua? Eu passei, inclusive, amigo, por aqui por perto, e tem até ruas já pintadas, viu? Aqui perto do São Francisco, Petrópolis. Esse clima do Mundial é bom demais. Tudo enfeitado, as famílias reunidas, tem churrasco, tem diversão, alegria. A gente espera que o Brasil também responda, né? Misturando tudo isso com São João. Tá ruim? Mas e aí, pessoal? Sua rua, sua casa, já estão enfeitadas em clima da torcida pela nossa seleção rumo ao Hexa? Se sim, grava um vídeo pra gente mostrando como tá e manda no nosso WhatsApp 9198-8212, repetindo só mais uma vez, 9198-8212, que a gente quer exibir como está ficando bonitos os preparativos por aí para o Mundial. Os vídeos serão exibidos durante a programação da B1 até a estreia da Copa do Brasil, o Brasil contra Marrocos dia 13. Combinado? Vou ficando então hoje por aqui também fazendo só mais um convite de vocês estarem acessando nosso portal GE Caruaru Região, que lá tem mais informações sobre o universo esportivo aqui pertinho da gente. QR Code na tela, aponta a câmera do celular que vai ser direcionado diretamente para lá. Um cheiro para vocês e Almir, até a próxima. Aquele abraço para você, Mateuzinho. Valeu, até a próxima. Tá pintando mais um intervalo, pessoal. Na volta, a gente vai conferir a segunda reportagem especial sobre a importância da produção de milho nesse período do ano. Hoje, a gente vai ver os produtos que são comercializados à base de milho, principalmente na nossa região. O AB1 volta já, 12h, 51 minutos. Estamos de volta com o seu AB1 e olha, seguem abertas as inscrições para o camarote da acessibilidade do São João de Caruaru. O prazo vai até a próxima sexta-feira. Então, para entender como devem ser feitas essas inscrições, a gente volta a falar com o Gessé Ascioli. Conta tudo, Gessé!
É isso, Almir. A gente está aqui no pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga, no palco principal da festa, né? Eu pedi para a Adelso Siqueira mostrar. Aqui a gente está no palco e aqui do lado a gente está bem pertinho do camarote da acessibilidade, onde as pessoas têm a oportunidade de assistir os shows de uma forma mais cômoda devido, né, às suas condições. E aí eu estou aqui com a Tamires Silva, que é gerente de Direitos Humanos, e vai falar um pouquinho sobre como é que eu faço para ter acesso a essa inscrição, até quando vai. Então explique para a gente, para quem está em casa nos assistindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Realmente é um processo de inscrição para acessar esse camarote do pátio. Temos um link que está disponibilizado nas redes sociais da Prefeitura Municipal de Caruaru, onde a pessoa estará lá clicando e acessando e explicando para vocês da seguinte forma. São 60 vagas por noite, sendo 40 para pessoas com deficiência e 20 para pessoas idosas. E cada pessoa tem direito a até um acompanhante. Então, no ato da inscrição, a gente solicita, no caso para a pessoa com deficiência, que ela coloque o seu laudo, para realmente comprovar que tem a deficiência. E no caso da pessoa idosa, nós precisamos do RG para indicar que tem 60 anos ou mais. E aí a gente faz, as inscrições são até o dia 5 de junho no geral. A pessoa no ato da inscrição tem a possibilidade de escolher até 2 datas e nós vamos liberando essas inscrições semanalmente. Então, para essa próxima semana, a gente já libera as inscrições dessa semana e assim até o final do mês. Tamires, muito obrigado pela participação, inclusive já trouxe aqui uma informação importante, né, que como as festas acontecem sempre aos finais de semana, ter esse cuidado aí sempre até as sextas-feiras para poder fazer inscrição e poder participar da festa também com inclusão. Almir Villanova. É isso, Gessé Ascioli, valeu, muito obrigado pelas informações e bom trabalho para você. E agora nós vamos ver a segunda reportagem especial sobre a importância da produção de milho nesse período junino, hein? Hoje vamos conferir como é que os empreendedores aproveitam a temporada para comercializar as iguarias que têm o milho como ingrediente principal. A entrada da casa de Dona Lúcia já anuncia o que você encontra logo em seguida. Bolo, pamonha, canjica, produção a todo vapor nesse período junino. Mas antes disso, adivinha de onde veio grande parte desse milho? A Cira vem sim, com certeza, vem. A terra do milho. É, a terra do milho, né? Pois é, a terra do milho oferece a matéria-prima que Dona Lúcia transforma nos sabores mais tradicionais do São João. É um comércio que leva ao outro e garante circulação de renda. Atualmente, aqui funciona a conhecida Casa da Pamonha, mas a produção das comidas de milho de Dona Lúcia começaram em um ritmo bem diferente. A senhora considera que junho é o melhor mês do ano para a senhora, para o seu faturamento? É, sim, com certeza. Já começou do mês de abril. Melhorou muito. No mês de abril já começou melhorando. O empreendimento foi crescendo aos poucos. Atualmente, a Casa da Pamonha vende para padarias, sítios e recebe pedidos por encomenda o ano inteiro. Dona Lúcia conta que durante o período junino a demanda é ainda maior. Na padaria você pega 10, 15 por dia. Mas nesse mês junino, aí pega 50, 100, 200, 300, 1000. O rapaz já falou que vai querer 1000 na véspera de São João. O desenvolvimento do empreendimento permitiu, inclusive, a geração de novos empregos. Oxe, me sinto feliz, me sinto lá em cima. E traz uma rendinha para a senhora. E muito! Quem empreende com comidas de milho, como Dona Lúcia, precisa, claro, de conhecimentos sobre o preparo de cada prato. Mas não só isso. Especialmente nesse período junino, é necessário planejamento financeiro e controle de produção para dar conta da demanda e aproveitar a sazonalidade. Para abraçar tantos detalhes, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas indica a formalização do negócio como ferramenta de acesso a políticas públicas e ampliação de mercado. Através da formalização, ele vai estar podendo ter acesso em novos mercados, ele vai poder estar tendo acesso a políticas públicas, inclusive as políticas do Sebrae também. Tudo que o Sebrae pode dar de apoio, a gente só consegue fazer isso se o produtor for formalizado. Tornar mais competitiva a atividade, né? A gente consegue comprar insumos com valor mais reduzido, a gente consegue fazer vendas mais estratégicas, pensando num volume e na padronização maior de todos os produtos. É claro que Dona Lúcia não perdeu tempo. Ela trabalha como microempreendedora individual e desde que abriu o CNPJ já percebeu avanços no empreendimento. Melhorou demais até. Por quê? Porque mais renda, né?
alimentação para a gente e pagar as contas e tudo mais. A senhora busca sempre profissionalizar o seu trabalho pensando na qualidade do produto que a senhora entrega? É, sim. Eu faço de tudo para fazer tudo gostoso para a renda vir mais, né? Quem vê esse bolo aqui pensa que é bolo de milho, né? Bolo de milho não, né? É bolo de quê, dona Lúcia? É bolo de pamonha. Feito na palha do milho? Na palha do milho. E qual que é o segredo desse bolo? Ah, o segredo eu não digo não. O segredo é meu. Agora é o que o bolo faz sucesso faz, né? Faz sim. Olha, e amanhã a gente vai ver os reflexos econômicos da venda e da procura pelos produtos feitos à base de milho aqui na nossa região. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, a gente vai conversar com o educador financeiro Tiago Monteiro. Vamos falar sobre a importância da organização financeira junto aos pequenos, junto aos filhos. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feirona. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Uma boa tarde para você e até amanhã, pessoal.